Olá você, tudo bem? Todos os inscritos, os visitantes do canal Clodoaldo Amorim TC. Quero te fazer uma pergunta. E agora? Para onde você vai? E agora? O que fazer? E agora? Como fazer? Estou aqui enviando esse vídeo e te dizendo: cola o seu dedo no like, curte esse vídeo, se inscreva, porque esse canal tem o objetivo de levar para você uma palavra de auxílio, uma palavra de orientação, uma palavra que você possa refletir, uma palavra. Esse é o objetivo desse canal. Mas eu te fiz uma pergunta: e agora? Sabemos que estamos num momento onde tem muita gente aí preocupado, com muitas preocupações, preocupação de toda forma, preocupação por uma enfermidade, um vírus que tem assolado o mundo, um vírus que tem tirado a calma de muita gente, a paz de muita gente, um vírus que tem trazido medo para as pessoas, e tem muita gente com medo. Medo de quê? Medo de andar nas ruas desprotegido, sem uma máscara, sem um álcool, medo de pegar o vírus, medo de quebrar no comércio, medo de passar fome, medos. E agora? O que fazer diante desse cenário? Pessoas que talvez tinham até projetos, mas que vêm adiando esse projeto por medo, travado por medo, travado por dívida. E dívida é um estado emocional, onde não foi usado o racional para se organizar, para ver as situações, para analisar o que poderia acontecer, para evitar uma compra indesejada ou uma compra desnecessária, mas o emocional ficou acima e comprou e fez o negócio e tomou emprestado e fez isso, fez aquilo, porque não usou o racional. E agora se tornou um estado emocional, onde está preocupado a todo momento, onde, como eu falei antes, tem medo, onde está acontecendo circunstâncias que não eram esperadas. Então, você vê que uma coisa conecta a outra. Eu comecei falando de uma situação, mas ela é conectada a outra automaticamente, e você não percebe, porque você está vivendo, está dentro da situação, e você não consegue enxergar, você não consegue ver. Você só para ver você só vê quando você para pensar. Mas eu quero te dar uma notícia boa, antes de ler o que eu vou ler. A cura está no veneno. Qual é o veneno? O veneno são essas situações que eu acabei de falar: medo, preocupação, né? Adiamentos, né? Dívidas. Esse é o medo. Aliás, esse é o veneno. Esse é o veneno. Mas a cura está dentro disso aí tudo. Por quê? Porque está dentro porque simplesmente todas essas situações é um aprendizado. Todas essas situações é para te dizer que você é capaz de mudar a situação. Basta você fazer algo simples: sair da zona de conforto. A partir do momento que você sair dessa zona, você começa a pensar diferente. Você começa a buscar conhecimento. Você começa a raciocinar, trazer o racional para a sua vida. Aí você começa a se organizar, aí você começa a estudar, aí você começa a pensar antes de fazer. E isso faz parte de um crescimento pessoal, que está conectado justamente ao início, às preocupações. Porque se você tem um crescimento pessoal, se você se desenvolve no seu pessoal, você vai se desenvolver mentalmente,
né, que é o emocional, e você vai crescer também no profissional, no racional também. Então a gente precisa entender que as coisas conectadas, elas formam a tua vida, formam a minha vida. E a gente precisa entender dessa forma. A gente precisa entender que a renovação da mente, ela acontece a partir do momento que você decide mudar. A partir do momento que você busca essa mudança. E eu quero te dizer, nesse momento, que toda a tua preocupação, ela pode se acabar a partir de hoje. Não hoje, mas a partir de hoje, basta você acreditar que você pode mudar. Aí talvez você tenha a resposta da pergunta: e agora? E agora eu vou buscar conhecimento, e agora eu vou melhorar, e agora eu vou estudar, e agora eu vou fazer, e agora eu vou sair da zona de conforto, e agora eu vou pagar minhas dívidas com a organização, e agora eu vou parar de adiar aquilo que eu queria fazer ontem, e agora eu vou colocar coragem mais no meu coração e vencer esse medo. Existir o medo, vai existir sempre, vai existir, mas a coragem tem que estar superior ao medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, não tenha medo não. Não tenha trava não, vá com medo mesmo, abre a porta e saia. Tem isso não. O perfeito, talvez a gente nunca vai conseguir fazer o perfeito, mas nós precisamos fazer, porque o feito será perfeito talvez um dia, mas no momento precisa fazer, precisa ser feito. Faça, saia dessa zona. Responda-se para você mesmo: e agora é o momento, e agora eu vou. Tá bom? Mas eu quero ler, como eu falei, eu prometi para você, então eu preciso ler também, né? E onde eu vou ler é uma parte do Evangelho, que está escrito em Mateus 24, e o versículo de 6 a 8. E interessante o que diz nessa passagem. Você vai ver, aqui ó. No 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. No 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Talvez você viu aí falar que explodiu a guerra lá na Ucrânia, longe, né? Mas o mundo está conectado. Eu falei sobre conexão. Ele está conectado, ele está ligado, um país a outro, um povo a outro, um governo ao outro. Então, uma guerra são as nações, elas não se entenderam em algum aspecto, em algum interesse, e ali há o conflito. Conflito que pode ser de várias maneiras. No caso daí é armamento, que explodiu alguns mísseis, algumas bombas, alguns tiros também, e com um objetivo, com interesse. Não vou entrar no mérito desta guerra, né? Não vou aqui falar isso, porque o objetivo não é esse. Mas existe, claro, se tivesse tudo em paz, não haveria essa guerra. E o homônimo de guerra, o antônimo, aliás, de guerra é paz. Então, se existisse entendimento, não existiria o desentendimento. Se existisse o abraço, né, não existiria o empurrão. Então a gente precisa entender que essa conexão, ela está bem mais próxima do que a gente pensa. Então, e ainda não é o fim, diz aqui. Aqui está dizendo que ainda não é o fim. Não é o fim. Porque a gente está falando, a gente ouve falar de terremotos, de guerra, de fome, a gente tem ouvido falar isso dia após dia, momento após momento. Mas isso não é ainda o fim.
Talvez, como está dizendo aqui a palavra, né? É o princípio das dores. Então se acalme, que ainda não é o fim. Você pode fazer tudo, você pode consertar todas as coisas, porque nesse conserto existe propósito também. Porque como a Bíblia diz assim, toda ordem é decência. Então aquilo que tem ordem, aquilo que tem organização é decente. E a decência está no meio dessa pessoa. E a decência vem do próprio Deus. Ah, mas daqui a pouco eu morro, eu vou embora. Não. O corpo morre, mas a alma não. Então a gente precisa ter paz nessa alma. Coloque paz na tua alma. Abra o teu coração, abra um sorriso e mude essa história. Mude a tua história, porque a tua história depende de você. A minha história depende de mim. Tá certo? Então eu te digo nessa manhã, nesse dia, nessa noite, a hora que você estiver assistindo aí, existe um propósito nessa resposta, que você vai dizer aí agora para você mesmo. Eu vou perguntar, e agora? Se responda. E tenha um grande momento, um grande dia, um grande mês, um grande ano, uma grande e maravilhosa vida. Abraço e se inscreva aí no canal.